Boa tarde, turma. Boa tarde, alunos de primeiro ano, Escola PEC, né? Vamos iniciar agora mais uma videoaula sobre o nosso conteúdo do mês de setembro. Essa aula, ela vai ajudar vocês, né, na realização da atividade avaliativa, tá ok? Então, nós temos um conteúdo aí para esse mês e que nós procuramos trabalhar uma atividade, né? E antes que a gente passe essa atividade, resolvemos gravar essa videoaula para que ajude vocês. Vamos passar primeiro também uma atividade antes, né? Para que vocês treinem e façam uma boa atividade avaliativa, tá ok? Bem, nosso conteúdo ele é destinado ao primeiro ano, ensino médio, né? E nós vamos falar sobre as leis de Newton e suas aplicações, dinâmica nas trajetórias curvas, né? Nossa disciplina é física e o professor é o professor Edmilson. Vamos lá. Primeira questão, gente. Essa primeira questão nossa trata-se da questão 5 da página 117 do livro de vocês. Então peguem o livro e acompanhem, tá bom? Essa daí é a questão 5 da página 117, que diz o seguinte. Só pegar aqui um apontador para facilitar aqui o nosso trabalho, né? Muito bem, ó. Vai ser a questão 5 da página 117. Uma força de módulo 10 N e outra de módulo 12 N são aplicadas simultaneamente a um corpo. Qual das opções abaixo apresenta uma possível intensidade resultante dessas forças? Ou seja, qual seria uma possível intensidade, qual a possível força resultante, né? Com essas duas forças aí, olha. Nós podemos, né, se elas tiverem, não diz aí na questão, mas a gente tem que deduzir. Se elas tiverem a mesma direção e sentidos, né, e mesmo sentido, vamos que elas têm a mesma direção, mesmo sentido, a gente soma, né? A força resultante é a soma. Se elas tiverem mesma direção e sentidos opostos, o que acontece? A gente vai fazer a subtração da maior pela menor, ok? Então, a gente tem que trabalhar duas possibilidades e ver o que se encaixa aí na questão. Nós temos aí, ó, a força, no caso se elas tivessem o mesmo sentido, a mesma direção, tivesse o mesmo sentido, a força resultante seria a força 1 mais a força 2, a força resultante seria 10 mais 12, a força resultante, né, seria 22 newton. Isso é a força resultante máxima, né? Você soma, você encontra a força resultante máxima, né? Se elas tivessem a mesma direção, no caso elas tendo a mesma direção, mas sentidos opostos, né? Uma força para lá, outra para cá, né? A gente calcula assim. Força resultante vai ser a força 2, que é a maior, que é 12, né? Menos a força 1, que é a menor, que é 10. No caso, a força resultante seria 12 menos 10. E a força resultante aí seria 2 newton. Então, nós temos a força resultante máxima 22, a força resultante mínima que são 2 newtons, né? E a gente tem que, o que ele quer é uma possível força resultante que esteja nesse intervalo aí, um intervalo de entre o 2 e o 22, né? Desde que o 2 seja menor ou igual à força resultante, essa força resultante seja menor ou igual a 22, quer dizer, a força resultante tem que estar entre o 2, que é a mínima, e entre o 22, que é a máxima, ok? Então, a única alternativa aí que nós temos, que podemos dizer que está entre a mínima e a máxima, né? Essa aqui, né? Letra C, 15, ó. Letra C. Então, vocês vão marcar aí letra C, tá ok? Porque 0 não é, 1 não é, 24 já passa do 22 e 120. Então, nós temos aí, marquem a letra C, tá ok? Letra C. Próxima questão. Próxima questão, questão 2. Sobre um corpo de massa de 20 newtons, atuam duas forças de mesma direção e sentidos opostos. Preste atenção, gente. Sentidos opostos. Nesse caso, diminui a maior pela menor, né? Que correspondem a 60 newtons e 20 newtons. Determine a aceleração em que esse objeto movimenta-se. Olha, para determinar a aceleração, primeiro nós temos que encontrar a força resultante, tá bom? Depois que encontrar a força resultante, nós vamos utilizar a segunda lei de Newton, né, que é o princípio fundamental da dinâmica, né?
nós vamos utilizar o princípio fundamental da dinâmica para encontrar a aceleração, beleza? Então vamos calcular aqui primeiro a força resultante. Ó. A força resultante, no caso, essas duas forças, elas têm sentidos opostos, então vai ser a maior menos a menor, tá bom? Por quê? Porque elas têm sentidos opostos, ou seja, vai ser 60 menos 20. Então a força resultante vai ser igual a 40 newton. Encontrei aqui a força resultante, 40 newtons, beleza? Pronto, encontrei a força resultante. Nós vamos utilizar agora o princípio fundamental da dinâmica e vamos encontrar a aceleração. O que diz o princípio fundamental da dinâmica, né? Princípio fundamental da dinâmica, segunda lei de Newton. O princípio fundamental da dinâmica diz o seguinte, que a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Ele quer que a gente encontre a aceleração, certo? Então, o princípio fundamental da dinâmica, a segunda lei de Newton, ele diz o seguinte, que a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração, e nós queremos a aceleração. Quem é a força resultante? Nós encontramos aqui, ó, 40 newton, tá aqui, 40 newton. Vou pegar o apontador de novo aqui, para facilitar. Apontador, ó. 40 newtons é a força resultante. Então, força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Quem é a força resultante? 40 newtons, está aqui. Quem é a massa que ele deu lá, ó, 20 quilos, vezes a aceleração. Então, 40 vai ser igual a 20 vezes A, 20A. Vamos inverter aqui os membros, né? 20A vai ser igual a 40. Pode inverter tranquilo. 20A vai ser igual a 40. Então, A vai ser igual a 40 dividido por 20. Dividindo 40 por 20, nós temos aí 2 metros por segundo ao quadrado. Então, encontramos aí a nossa aceleração, né? Nossa aceleração aí é 2 metros por segundo ao quadrado. Alternativa correta, letra B. B de bola, tá bom? Não é difícil. Encontramos a força resultante e a partir daí utilizamos a equação do princípio fundamental da dinâmica, né, segunda lei de Newton, e encontramos a nossa aceleração. Vamos para a próxima. A nossa questão 3, ela se refere à questão 29 da página 130. Questão 29 da página 130, ok? Vou pegar bem aqui de novo o laser. Que diz o seguinte. Então, questão 29 da página 130 do livro de vocês. Partindo da hipótese de que é possível coletar material na superfície do planeta Júpiter, onde G, né, a gravidade de lá é aproximadamente 23 metros por segundo ao quadrado, determine, letra A, ele quer, na letra A, a massa desse material em quilogramas em Júpiter, sabendo que lá o peso do material, ele deu o peso aqui, o peso é 125 newtons, tá bom? Lembrando, gente, peso, a força-peso é a massa do objeto vezes a gravidade, tá bom? É a massa vezes a gravidade, tá ok? Sempre que pedir a força-peso, ou peso material, vai ser a massa vezes a gravidade, tá ok? Letra B, a massa desse material em quilogramas, medido na superfície terrestre, agora na Terra, não em Júpiter, né? Onde na superfície da Terra, G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, ó. Em Júpiter, G tem um valor, 23 metros por segundo ao quadrado, metros por segundo ao quadrado. Na Terra, G vale 10 metros por segundo ao quadrado. E ele também quer o peso desse material em newtons, né, gente? Peso é força, né? Tem que ser medido em newton. Medindo na superfície terrestre. Onde G vai ser igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, vamos resolver primeiro a letra A. Na letra A, ele quer a massa, né, gente? Ó, nós temos G de Júpiter, nós temos o peso em Júpiter e ele quer a massa, né? Então vamos resolver aqui, ó. Resolver aqui. Então, em Júpiter, gente, o peso vai ser igual sempre. Para encontrar a força-peso, é só pegar a massa e multiplicar pela gravidade. Peso vai ser igual a massa vezes a gravidade. Quem é peso, gente? Ele deu peso, ó, 125. Então, coloca aqui, ó, 125. Que vai ser igual a massa, é o que ele quer, vezes a gravidade, ó, vezes a gravidade. Quanto é que vale a gravidade em Júpiter? 23, né? Então, 125 vai ser igual a m vezes 23, vai dar 23m. Eu vou inverter aqui, ó, botar o m, eu quero o m, bota no primeiro membro, e o 125 no segundo, né?
Quando você inverte os membros completos, não precisa mudar de sinal, tá ok? Mudou completo aí, os dois membros, né? Inverteu os dois membros. O primeiro membro foi para o segundo e o segundo foi para o primeiro, tá ok? Então 23M vai ser igual a 125. M vai ser igual a 125 dividido por 23. Então a massa, gente, a massa desse objeto em Júpiter vai ser 5,4 quilos, tá bom? A massa dele em Júpiter vai ser 5,4 quilos. Então encontramos aí a massa, ok? A massa dele vai ser 5,4 quilos. Letra B. Ele quer a massa desse material em quilogramas medido na superfície terrestre. Cuidado, agora na questão da Terra nós vamos fazer mais cálculos, né? Só que na letra B ele quer a massa, né? A massa, gente, vai ser igual a 5,4 kg em qualquer lugar. Quando você encontra a massa de um objeto, essa massa ela não vai mudar. A massa de um objeto na Terra é a mesma massa na Lua, é a mesma massa em Júpiter, em qualquer lugar, né? Então, se nós encontramos a massa dele aí, essa massa vai ser 5,4 em Júpiter e também vai ser 5,4 kg na Terra ou em qualquer lugar, tá bom? Então está a resposta aí da letra B. Massa vai ser igual a 5,4 kg em qualquer lugar, tá ok? Agora na letra C ele quer o peso muda, mudou de lugar, né? Mudou a gravidade, se mudar a gravidade muda o peso, né? A massa não, a massa fica, mas o peso muda porque a gravidade vai mudar, né? Então a gravidade em Júpiter são 23 metros por segundo ao quadrado. A gravidade na Terra é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, letra C, peso vai ser igual a massa vezes G, na Terra aqui, né? Então ele quer o peso da Terra. Peso da Terra vai ser igual. Quem é a massa, gente? 5,4, porque a massa não muda. Ok? A massa ela não vai variar, né? Vezes a gravidade. A gravidade da Terra não é 23. 23 é em Júpiter, né? A gravidade da Terra é 10. 5,4 vezes 10. O peso desse objeto na Terra, né? O peso desse objeto na Terra, desse material na Terra, é igual a 5,4 newton. Ok? Newtons. Beleza? Próxima questão. Questão 30, a nossa questão 4 se refere à questão 38 da página 137. Né? Um homem tenta levantar, gente, uma caixa de 5 quilos, que está sobre uma mesa, aplicando uma força vertical de 10 newton. Né? Nessa situação, o valor da força que a mesa aplica na caixa é a dot G igual a 10 metros por segundo. Cuidado, gente, olha. Essa força que nós chamamos que a mesa aplica na caixa é chamada de força normal, né? Se você tem um objeto sobre a mesa, para baixo, né? Temos a força peso, né? Se não fosse a mesa ele caía, né? Força peso, né? E a mesa ela segura o objeto. Então ela está aplicando uma força, né? Essa força que a mesa, essa força contrária à força peso para chamar de força normal, gente. Se o objeto está parado na mesa, né, a força peso é igual à força normal, ou seja, a força que ele está botando para baixo é igual à força que a mesa está segurando ele. E essa força que a mesa está segurando, que a mesa está aplicando sobre o objeto, nós chamamos de força normal, ok? Aí o que acontece? Chegou um camarada lá e tentou puxar o objeto, mas não conseguiu. Ou seja, eu vou somar a força normal, mas a força que esse rapaz, que a pessoa, que esse homem está colocando, e as duas vão ser igual à força peso, porque o objeto não foi levantado, não é isso? É isso que está dizendo aí, ó. O que acontece? Nós temos aí os dados. A massa do objeto, 5 kg, que está sobre a mesa. A gravidade, no caso da Terra, são 10 metros por segundo ao quadrado. E a força que o homem aplicou no objeto foi de 10 newtons, beleza? Quer dizer, a força peso está maior, porque ele colocou a força e não conseguiu levantar o objeto. Então a força peso está maior, né? E ele quer saber a força normal, né? Ele quer saber a força normal, ó, em newtons, né? Nessa situação, o valor da força que a mesa aplica na caixa, força normal, né? Vamos lá, gente, ó. Desenhar aqui o objeto, ó. Aí o objeto. Para baixo nós temos a força peso. Era para ter desenhado a mesa aí, né? Não desenhei, né? Então para baixo temos a força peso e para cima nós temos aí
a força normal, né? Que se não fosse a força aplicada pelo homem, só pelo fato de ele estar parado em cima da mesa, a força normal seria igual à força peso, né? E temos aí a força aplicada pelo homem. Essa força ele diz que são de 10 newtons, né? Muito bem. Nós sabemos que a força peso vai ser igual a massa vezes g, ó. Força peso é massa vezes aceleração da gravidade. Para que eu quero encontrar a força peso? Essa força aqui. Porque a força, como ele está parado, a força que está sendo aplicada para baixo tem que ser igual à força que está sendo aplicada para cima, né? No caso, força peso é igual à força normal, mas tem uma força de 10 newtons, puxando. Então eu vou pegar a força peso e diminuir dos 10 e eu vou encontrar a força normal, ó. Força peso vai ser igual. Peso vai ser igual a massa vezes G. A massa 5. Então, peso vai ser igual a 5 vezes a gravidade, que é 10. Então, o peso vai ser 50 newton, né? De cara eu já sei que se a força peso é 50 newton e essa força aplicada pelo homem é de 10, né? Vai sobrar o que para 50? Sobra 40, né? Mas vamos ver os cálculos aqui. Ó, a força normal mais a força aplicada pelo homem vai ser igual à força peso, ok? A força normal mais 10, né, que foi a força aplicada pelo homem, foi 10, vai ser igual à força peso, que é 50, ó, né? Deixo aqui só a força normal, que vai ser igual a 50, esse 10 muda e muda de sinal. 50 menos 10. Força normal vai ser igual a 40 newtons. 40 newtons, beleza? Força normal vai ser igual a 40 newtons. Então vamos marcar aí letra D. Letra D. Certo? Vamos para a próxima. Questão 5. Temos aí um bloco, questão 5, gente. Nossa questão 5, na realidade, é a questão 64 da página 147 do livro de vocês. Então, questão 64 da página 147. Um bloco de 20 quilos, ó, 20 quilos aqui, ó, é a massa, né? É arrastado sobre um plano horizontal por uma força de 100 newtons. 100 newtons. Também horizontal. Movindo-se com aceleração de... Ó, a aceleração aqui que ele deu, né? Cuidado, gente. Aceleração e gravidade são diferentes, né? Quando o objeto está andando, por exemplo, na horizontal, né? Um carro andando numa pista, né? Nós temos um objeto sendo arrastado, então ele está andando, ele tem aceleração, tem velocidade, tem aceleração. A gravidade, né? É a força... no caso, a Terra ela tem a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, né? Ela serve para calcular a força-peso e também a força normal, né? Porque a força normal é igual à força-peso, né? Supondo a aceleração da gravidade, ó, G10, 10 metros por segundo ao quadrado, o coeficiente de atrito, gente, olha que é o coeficiente de atrito. Olha, tudo que vai ser arrastado, não existe superfície totalmente lisa, que não tem atrito, né? Então esse coeficiente de atrito, ele depende do material, muito do material que, né? Você coloca uma coisa sobre a outra, ela tem um atrito, aí você coloca uma força. Essa força que você colocar, ela pode ser suficiente para empurrar o objeto ou não. Você coloca o objeto sobre a mesa, você vai tentar empurrar ele. Você pode empurrar e ele não andar. Então a sua força de atrito, ela está sendo maior. A força que está segurando o objeto, ela está sendo maior do que a força que está sendo aplicada, né? Agora, quando você coloca uma força que arrasta aquele objeto, então a força aplicada que você colocou está vencendo a força de atrito, né? A força que se você consegue movimentar o objeto, a força aplicada por você está vencendo a força de atrito. Então a força resultante aí vai ser a sua força, que é maior, menos a força de atrito, que é menor, tá certo? Muito bem, então ele quer o coeficiente de atrito, gente. Coeficiente de atrito, nós vamos calcular ele agora, né? Vamos lá, olha. Vamos entender logo isso aqui para começar a resolver essa questão. Veja só, gente. Força de atrito, né? Para calcular a força de atrito, outra coisa também, gente. Quando você coloca uma força sobre o objeto e esse objeto não se move, que o atrito é maior do que sua força, isso aí é chamado de atrito estático. Ficou parado, tá bom? Agora, quando você coloca uma força, que é o caso da questão, 100 newtons, você colocou uma força e arrastou o objeto, aí sua força foi maior do que o atrito, né? Aí nesse caso aí, nós trata-se do atrito dinâmico, né? O coeficiente seria o coeficiente de atrito dinâmico, né? Ok? Então vamos lá, olha.
Força de atrito, gente, ó, força de atrito vai ser igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Essa força normal, né, é a força que a mesa, ou que o objeto, que a mesa, por exemplo, se tiver com o objeto em cima, que ela, né, é a força que ela segura o objeto, né, força normal. Essa força normal ela é igual à força peso, né? É só colocar massa vezes G. Então, a força de atrito vai ser o coeficiente de atrito, que ele é representado por essa letrinha grega aqui, chamada de μ, né? Coeficiente de atrito vezes a força normal. Lembrando que a força normal é igual à força peso. E nós sabemos que a força peso é massa vezes G, né? Então, se a força peso é massa vezes G e a força normal é igual à força peso, eu posso dizer que também que a força normal vai ser igual a massa vezes G, né? Então eu posso dizer que a força normal, gente, vai ser igual a massa foi 20, né? E o G foi 10. Então a força normal, ó, encontrei aqui a força normal, ó, 20 newtons, tá bom? Mas para que eu encontrei a força normal? Porque nós sabemos que a força de atrito vai ser igual. A força de atrito vai ser o coeficiente de atrito vezes a força normal, né? E a força normal eu já achei aqui, né? Já encontrei, né? Então, ó, a força de atrito vai ser igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal, que vai ser 200, né? Muito bem. Aí, pronto, tem aqui a força de atrito, né? Esse é o resultado da força de atrito aqui, ó. Vai ser igual ao coeficiente de atrito vezes 200. E nós sabemos que a força aplicada foi 100 newtons. E esse 100 newtons está vencendo o atrito, ou seja, ele é maior. Então vamos encontrar a força resultante, que é a maior menos a menor. Ou seja, a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração, certo? A força, né, resultante, nós temos duas forças aí. A força aplicada, que é maior, menos a força de atrito, vai ser igual a massa vezes a aceleração. A força aplicada foi de 100 newtons. Tá aqui, ó. A força aplicada foi de 100 newtons, ó. Tá aqui, ó, esse 100 aqui, ó. 100 newtons, né? Menos a força de atrito, né? Menos a força de atrito, ó. A força de atrito, gente, eu vou trocar aqui. Quem é a força de atrito, ó? Vai ser o coeficiente de atrito vezes 200, ó. Menos o coeficiente de atrito vezes 200. Que vai ser igual a massa, que é 20, e a aceleração, que é 1 metro por segundo ao quadrado. Faltou essa aqui, ó. Aceleração 1 metro por segundo ao quadrado. Aqui então essa, ok? Muito bem, gente. Eu vou colocar aqui, ó. 100 menos o coeficiente de atrito vezes 200 vai ser 200 mil aqui, né? 200 coeficiente de atrito, né? Que vai ser igual. 20 vezes 1 vai ser igual a 20. Vou deixar aqui 200 menos o coeficiente de atrito, ou 200 coeficiente de atrito vai ser igual a 20 menos, né, esse 100 eu passei ele aqui, ó, para o segundo membro, só mudei ele, então ele está positivo, e para cá negativo. Ó. Como aqui no início, né, não pode ficar negativo, sabemos disso, né? Vamos multiplicar por menos 1 e trocar os sinais. Aqui vai ficar 200 mil, né, 200 coeficiente de atrito, que vai ser igual. O 20 que era positivo ficou negativo, né? E o 100 que era negativo ficou positivo. Então 20 coeficiente de atrito vai ser igual a menos 20 mais 100. Então 20 não, gente, 200, né? 200 coeficiente de atrito vai ser igual, gente. 100 menos 20 vai ficar 80, né? O coeficiente de atrito vai ser igual a 80 dividido por 200, né? E aí a gente corta um zero em cima, corta um zero embaixo, né? Fica 8 dividido por 20. O coeficiente de atrito vai ser igual a 0,4. 0,4, gente. Cuidado, olha. Coeficiente de atrito é o número adimensional, né? Não possui unidade. Ele é um número adimensional, não possui unidade, beleza? Então, são apenas 0,4. Então, a nossa alternativa correta é a letra B. Letra B, marquem aí. Beleza? Vamos para a próxima. Próxima questão. Nós temos aí nossa questão 6, que se refere à questão 8 da página 156. Sobre uma superfície plana e horizontal, uma esfera de massa, ó, a massa dele aqui, ó, uma esfera de massa 4 kg,
está presa à extremidade de um fio ideal e descreve um movimento circular e uniforme em torno de um ponto fixo, no qual está amarrada a outra extremidade do fio. Beleza? Se o atrito é desprezível, senão a gente ia ter que calcular a força de atrito, mas ele já disse que é desprezível, então não precisa calcular, né? O fio mede 0,50 metros, meio metro, né? E a velocidade angular, gente, é 2 radianos por segundo. Aí ele quer que determine. Primeiro ele quer que determine o modo da velocidade da esfera. Ele quer a velocidade da esfera. Ele deu a velocidade angular, mas ele quer a velocidade linear, né? Ele deu a velocidade angular, né? Se nós temos, gente, velocidade angular e temos o raio, que é esse tamanho aqui do comprimento do fio, né? Que é o raio da esfera aqui, é o raio aqui da circunferência, né? 0,5. Então nós vamos encontrar a velocidade angular, letra A, a velocidade linear, né? Angular ele deu, que é 2 radianos por segundo. Sabemos, gente, que velocidade linear, que é o que ele quer, vai ser igual a velocidade angular vezes o raio. Velocidade vai ser igual a velocidade linear 2 radianos por segundo vezes o raio, que é 0,5. Então a nossa velocidade aí que ele quer, ó, vai ser igual a 2 vezes 0,5, 1 metro por segundo. Beleza? Então está respondida aí a letra A. Vamos para a letra B. Na letra B, ele quer o módulo da aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta, nós já vimos isso nos conteúdos passados. Para encontrar a aceleração centrípeta, é só pegar a velocidade, né, e dividir pelo raio, certo? A velocidade que nós encontramos foi 1 ao quadrado, dividido pelo raio. Então a aceleração centrípeta vai ser 1 ao quadrado dividido por 0,5, que é o raio. 1 ao quadrado vai ser o mesmo, né? Dividido por 0,5. Então a aceleração centrípeta vai ser igual a 2 metros por segundo ao quadrado. A aceleração centrípeta aí, desse movimento circular uniforme, vai ser 2 metros por segundo ao quadrado. E por último, ele quer a intensidade da força resultante que age na esfera. Numa esfera, a força resultante é a força centrípeta, certo? Então aí nós temos a força resultante e a força centrípeta, tá ok? Para encontrar a força centrípeta, basta pegar a massa e multiplicar pela velocidade ao quadrado dividido pelo raio, tá bom? A força centrípeta vai ser igual a massa, que é 4, cadê a massa aqui, ó? Massa 4, ó, tá aqui, ó, massa 4, né? Vezes a velocidade, 1 ao quadrado vai dar 1, né? A velocidade tá aqui, 1, né? 1 ao quadrado, dividido pelo raio, que é 0,5. Então 4 vezes 1 vai ser igual a 4, dividido por 0,5. A força centrípeta vai ser igual a 8 newtons. Força centrípeta igual a 8 newtons. Está aí, gente. São 6 questões. Espero que vocês aproveitem bastante, porque essas questões aí, elas irão ajudar vocês muito na resolução da atividade avaliativa. Então espero que vocês peguem um livro e tentem fazer essas questões, tentem resolver elas, tá bom? E aí, depois que vocês tentarem, tal, vocês conferem pelas resoluções que nós acabamos de colocar nesta videoaula. Encerramos por aqui, desejo boa sorte a todos, bons estudos e vamos estudar, gente. Estudem bastante para que a gente possa fazer boas atividades. Tchau para todos, fiquem com Deus.